E aí pessoal, professor Gessé falando aqui, tudo bom com vocês? Hoje vamos iniciar um novo livro, é o livro 3 de Ciências, iniciando aí, lógico, pelo capítulo 1, que fala sobre vida simples. No livro anterior, capítulo 3 e 4, trabalhamos aí a diversidade da vida, né? A biodiversidade, os reinos, tá? O reino animal, o reino das plantas, o reino protista, tá bom? O reino das bactérias e o reino dos fungos. Fizemos aí uma análise de forma mais geral, certo? E aqui, nesse livro, vamos ver um pouco mais específico o que tem dentro de cada reino, as suas características, semelhanças, tá bom? Então, o capítulo 1 fala sobre vida simples. Nós vamos começar com aqueles organismos que têm estrutura biológica mais simples, tá certo? Que são as bactérias, os fungos, os protozoários e até mesmo os vírus que não são considerados seres vivos. Vamos analisar a sua estrutura física, o seu tipo de alimentação, reprodução, separadamente. No livro de vocês vem uma imagem muito legal, que é essa que a gente está aqui na tela, né? A gente está observando aqui na tela. É uma imagem bem legal e ela mostra uma bactéria. Temos aqui o nome científico dela, está aí no livro de vocês. O primeiro nome refere-se ao gênero, o segundo à espécie, né, galera? E ela tem essa sigla aqui, MRSA. É uma bactéria resistente a antibióticos da família das penicilinas e uma das principais causadoras de graves infecções hospitalares. Pessoal, primeira coisa, temos termos muito novos aí. Antibióticos, bactéria resistente. Bactérias vocês já conhecem, né? Um ser vivo que tem uma classificação. Ele vive ali no reino das bactérias. E aí a gente tem o termo antibiótico. O antibiótico ele é um remédio, tá? Utilizado para poder combater a ação de bactérias que causam doenças. Tá? Quando você tem uma infecção bacteriana dentro do seu corpo, independente de onde seja, o médico ele vai ali receitar, mediante uma consulta, né, uma análise de exames, ele vai consultar um antibiótico, talvez você já tenha tomado aí na sua casa. E aí ele vai combater aquela enfermidade que esses organismos têm. Quando a gente fala de bactéria, já vem à nossa mente a questão das doenças. Né? Sim, boa parte das bactérias elas são patogênicas. O que isso quer dizer? Patogênica significa aquela que causa doença. Tá bom? O termo patogênico é aquele que causa doença. E aí já vem essa imagem, né, gente? Mas durante as nossas aulas a gente vai ver a importância das bactérias e vamos perceber que elas também são importantes, né, na produção de alimentos. Né, alimentos que a gente gosta muito. Então convido você a participar desse estudo maravilhoso que é a vida simples, tá bom? Então explicando aí o tema, ele falou aqui, né, que essas bactérias elas se tornaram resistentes, elas se tornaram muito fortes contra o antibiótico, que no caso era a parede, tá, que era formada ali para que essas bactérias não atacassem o nosso corpo. Como é que isso foi acontecer? Tá? Essa resistência dessas bactérias acontece porque dentro delas, né, a gente tem milhares de bactérias aqui idênticas, por exemplo, elas têm umas que são mais fraquinhas por natureza e outras que são mais fortes. Tá? As mais fraquinhas, quando o antibiótico chega nelas, elas acabam morrendo. As mais fortes podem resistir, tá? Elas podem sobreviver. E aí, com o tempo, elas vão se acostumando com os antibióticos e elas vão se tornando resistentes, tá certo? Elas vão se tornando resistentes e aí acaba que o antibiótico fica sem aquela função mais efetiva. Mas como é que isso ocorre, né, pessoal? Temos até algumas indagações. Aqui a nossa estrutura, né, bactérias, cianobactérias, que vamos estudar, as arqueas, protistas, fungos e vírus, como eu falei no início da aula. Então, ele traz um texto aí, acho que na página 2 do livro de vocês, e aí, tudo que eu estou falando aqui para vocês está dentro desse texto, né? Como foi que essas bactérias se tornaram resistentes devido ao uso indiscriminado, as pessoas auto se medicam sem ir ao médico, isso é muito errado. Isso prejudica e só torna as bactérias, né, as patogênicas, cada vez mais fortes. Tá bom? Então, ele fala aqui, né, dentro da grande diversidade de seres vivos existem em nosso planeta, né, existentes em nosso planeta estão aqueles que não podemos ver a olho nu. Uma bactéria você não consegue ver no olho nu, né? Você coloca uma bactéria na sua mão, você pode ter bactérias na sua mão agora,
né, no seu pé, mas você não vai conseguir enxergar, porque são seres microscópicos, né, são micro-organismos. Muitos deles são essenciais ao equilíbrio dos ambientes, tá bom? A gente vai ver isso. Por que eles são essenciais ao equilíbrio dos ambientes, ambiente mesmo físico, trazendo importantes benefícios para a natureza, né? Outros, porém, provocam sérias doenças. Então, a bactéria ela tem dois extremos. Elas fazem a manutenção do equilíbrio do ambiente e também podem causar várias doenças. Tá? Trago para vocês aí duas perguntas que tem no início do nosso livro. Quero que você diga-me aí o que você acha dessas perguntas, tá bom? E responda ela em seu caderno e você pode me passar depois aí com uma certa atividade. Das doenças que você conhece, quais são as causadas por bactérias e quais são aquelas causadas por fungos, né? Vem na sua memória, tal doença é causada por bactéria, você viu no jornal, na revista, no livro, tá bom? E aí, em que circunstâncias o uso de antibióticos e antifúngicos, olha só, antibióticos normalmente para bactérias, antifúngicos para fungos, né, gente? Para atacar os fungos ali que estão te atacando, por parte da população pode levar à criação de um exército de super micro-organismos. Esses super micróbios, né, melhor dizendo, eles são aqueles micro-organismos que são resistentes, que criaram força, aqueles que são fortes por natureza, eles sobreviveram. Tá bom? Então, em que circunstâncias, né, até discutir isso, a população pode levar à criação disso? Chegando lá, né, pessoal, um exemplo disso é o uso indiscriminado de remédios, tá? Tomando remédio sem receita, automedicação, entre outros fatores que vocês vão pesquisar e colocar aí para mim. Então vamos começar aqui o nosso capítulo, né? Eu tenho a estrutura das bactérias, tá bom? A gente já viu a estrutura de uma bactéria anteriormente, mas agora, né, a gente vai dar uma analisada mais específica. Tem alguns termos aqui que a gente vai trabalhar e eu quero que vocês prestem bastante atenção. Na natureza, as bactérias podem viver isoladas ou agrupadas, tá bom? Elas podem viver sozinhas aqui, eu vou já mostrar alguns exemplos para vocês, ou então elas podem viver agrupadas formando colônias, tá? A colônia que é uma relação ecológica. Acredito que a gente já trabalhou relação ecológica esse ano, e aí vocês lembram o que é uma colônia, né? A colônia é um organismo só, né? Vários organismos juntos formando uma única organização. E elas podem também viver isoladas, tá certo? Com uma estrutura bastante simples, são os seres mais simples que a gente pode ter, e tamanho minúsculo, né, pessoal? Chega a ser aí na faixa de 0,001 milímetros. São coisas que não dá para ver a olho nu, apenas com o microscópio. Apresentam impressionante capacidade de adaptação ao meio em que vivem, né? Em qualquer lugarzinho ali você encontra a bactéria, na maçaneta, no esgoto, no galho de uma árvore. Tá? Elas são altamente adaptadas e tem umas que são até mesmo muito resistentes. Seguindo aqui nosso estudo, né, as bactérias têm pelo menos 2 milhões de anos, né, a mais que os seres eucariontes. Né? Por que seres eucariontes, professor? Porque as bactérias elas são né? Elas são procariontes, tá? São procariontes, né? São procariontes. Nunca se esqueça disso, tá bom? Porque elas não possuem carioteca. Lembrando aqui, ó, dentro da estrutura dela, você vê que esse núcleo, né, que é esse negocinho violeta que tem aqui de cor artificial, ó, o material genético, o DNA, tá bom? O DNA, vou até colocar aqui, o material genético é o DNA da célula, ele é altamente espalhado, ele não tem uma organização, por isso que ele é procarionte. Então, elas são mais velhas do que os seres eucariontes, que são aqueles que têm a carioteca, tá bom, gente? E acredita que eles são os primeiros seres vivos que surgiram no nosso planeta, né? Lá na Terra primitiva, onde não existia nada. No início de tudo, acredita-se que esses são os seres que existiam. Tá? E por isso são responsáveis por grande parte das alterações ocorridas na biosfera terrestre. Tá bom, galera? Então, falando isso, eu quero mostrar para vocês também um pouco da estrutura, né, do que a gente tem de forma mais específica. A bactéria ela tem duas membranas, né, ou até três. Ela tem uma mais interna, mais externa, melhor dizendo, que é a parede celular, tá bom? E também tem a membrana plasmática, tá? Ela tem aqui a parede celular e tem a membrana plasmática, ela que forma dá essa forma aqui cilíndrica para a bactéria, tá bom, pessoal? Eu também tenho uma cápsula, algumas delas, não todas, tem cápsula, como se fosse um capacete mesmo. E aí, normalmente as bactérias patogênicas que elas causam doenças são as que possuem
cápsula, né, galera? Por isso que elas são mais resistentes, é mais difícil de tu romper a estrutura dela e poder destruir uma bactéria por conta dessa cápsula, tá bom? Mas nem todas possuem cápsula. Tu tem aí os mesossomos, que são essas dobrinhas que ficam aqui, ó, mais internamente, tá, galera? São apenas umas dobrinhas, alguns livros de biologia trazem que essas dobrinhas são causadas por conta da água, né? E quando você vai ver no microscópio tem essas dobrinhas, mas tá aí os mesossomos, né? Não tem uma função tão específica agora aqui para falar para vocês no sexto ano. Tem outros que são outras organelas, né? Organelas são aquilo que compõe a célula, aquilo que está dentro da célula, tá bom? Nós temos aí os ribossomos, por exemplo, que são esses pontinhos aqui azuis, tá? São esses pontinhos aqui azuis. Eles são organelas, né? São uma parte de uma célula, tá? Como se fosse uma peça de uma bactéria, que eles ficam dispersos aqui no meio. E os ribossomos, eles são responsáveis pela produção de proteínas, né? Pela síntese de proteínas, tá bom? De proteínas. Então, toda vez que você falar de ribossomo, você vai lembrar que a função dele é a produção de proteínas. Nós temos aí, por exemplo, essa proteína, né? A partir do ribossomo é que essa proteína vai gerar aí, ó, o meu material genético, tá bom? Que está aqui dentro da minha bactéria. O material genético, né, que carrega todas as informações que a bactéria passa de geração em geração, tá bom? A forma dela, tudo o que indica isso é o material genético, que é o DNA. E ainda temos o flagelo, que auxilia a bactéria em sua movimentação. Tá? Essas são as principais partes da estrutura interna de uma bactéria. Eu quero que vocês fiquem atentos a isso, né? Nos ribossomos, a função dele, que é a síntese de proteína, o material genético, que é responsável pela informação genética, pela informação das características desse ser, tá? Eu quero que vocês guardem isso, a estrutura aqui protetora, que é a parede celular, a membrana plasmática e também a cápsula em algumas bactérias patogênicas, certo? Então, passando um pouco, eu vou falar da morfologia. Professor, o que é morfologia? Morfologia é o estudo da forma, tá? É o estudo da forma de uma bactéria, como ela pode se apresentar. Existem bactérias, né, de diversas formas, aí são apresentadas 4 formas básicas. A primeira são os cocos, são essas bolinhas aqui, galera, ó. Esses cocos podem estar isolados ou agrupados, né? Esse coco aqui, por exemplo, né, ele está isolado, então é uma bactéria só aqui, viu, gente? Nessa forma, quando ela tem essa forma esféricazinha, como a gente viu lá no início da aula, é um coco, né? Um cocos, tá? Do tipo cocos. A forma dela redondinha, esférica. Quando eu tenho 2 cocos juntos, né? Diplococos, tá? Aqui já não está mais isolado, né? Já está agrupado. Essas outras formas aqui, ó, estafilococos, tem várias agrupadas, tá bom? E aí, essa última aqui, ó, né? Streptococcus. Elas estão muitas bactérias juntas com uma organização diferente da anterior. Então, essas formas aqui, tá? Entram dentro dos cocos, tá certo? E aí, por exemplo, esse agrupamento aqui que eu tenho várias, né, essas outras aqui também, eu posso indicar que é uma forma de organização de colônia, tá? São as colônias, vários seres juntos formando um organismo só, tá? Eu ainda tenho aí os bacilos, pessoal, tá? Os bacilos que tem esse bastão aqui, né? O formato de um bastão, tá bom? E aí eu tenho os bacilos, para quem lembra, né, de lactobacilos, aquelas bactérias que ajudam a formar o iogurte, tá? A fermentar. O espirilo, tá bom? Essa outra forma aqui é cilíndrica, né? Um pouquinho cilíndrica, mas um pouco mais com dobras, né, do que os bacilos. E aí ainda tem o vibrião, tá? O vibrião está mais ligado aí a doenças. Então, as bactérias que têm essa forma normalmente são ligadas a doenças, tá certo? Então, essas são as formas básicas de uma bactéria. Os cocos, isolados ou agrupados, os bacilos, que tem aqui, né? O espirilo e o vibrião, tá? Eu tenho ainda a reprodução dela é assexuada, quer dizer, ela não precisa de um macho e de uma fêmea para poder reproduzir. E no caso, a divisão principal o tipo de reprodução assexuada principal é a divisão binária, né? No caso aí eu tenho uma célula inteira, uma célula mãe, e aí ela vai se dividir em 2 células filhas, tá? Essa célula aqui, no caso, ela vai se romper aqui, o material genético aqui é o DNA, tá? O DNA aqui de um lado, tem o DNA aqui do outro, e aí eu vou ter uma bactéria,
uma nova bactéria aqui, né? Uma nova bactéria aqui com seu núcleo desorganizado. E aqui vai surgir outra bactéria, tá? Também com seu núcleozinho separado a partir dessa aqui que é a mãe, né? Eu vou gerar duas filhas idênticas a ela, tá bom? Então isso é divisão binária, né? Divisão binária vem de duas, né? Dividir uma coisa em duas. Tá? Em alguns casos também pode ocorrer a conjugação, só que é um pouquinho mais difícil. A mais importante aqui para vocês é a divisão binária, certo? O que mais que eu posso falar para vocês? Na divisão binária, o organismo divide-se em dois organismos idênticos, né, geneticamente, já falei para vocês. Mas eu também quero falar para vocês da alimentação, né? Uma bactéria, ela normalmente ela pode ter uma alimentação autotrófica, que é aquela alimentação onde ela pode gerar seu próprio alimento, mas isso eu vou deixar lá para esse bactérias, que a gente vai falar na próxima aula. E também podem normalmente elas têm alimentação heterotrófica, tá? Elas necessitam, tá? Deixa eu riscar aqui para vocês. Elas necessitam, tá, de buscar seu alimento na natureza, né? Normalmente essas bactérias heterotróficas, tá? As heterotróficas, que são a maioria delas, elas são o quê? Decompositoras, tá? São decompositoras da matéria orgânica, pessoal. São decompositoras de matéria orgânica, aquela matéria que está, né, por exemplo, em decomposição, um animal morto, uma planta morta, tá? Normalmente essas bactérias vão lá e tem a função de reciclar esse animal, essa árvore, qualquer outro organismo que esteja na sua fase final da vida. Essa bactéria vai lá e se alimentar dessa matéria orgânica. Por isso que elas são consideradas seres bactérias decompositoras, seres decompositores, tá bom? Então a gente fica por aqui para que a nossa aula não fique tão extensa. Próxima aula eu já vou falar da importância das bactérias, certo? E um pouco sobre as doenças que ela causa e também a importância dela na indústria de alimentos e também outras aplicações que as bactérias podem trazer. Então a gente fica por aqui. Forte abraço e até a próxima aula.